Desde o início do mês de maio, com o mercado já enxergando uma redução na taxa de juros tanto no Brasil quanto no restante do mundo e já o início de uma melhoria nas economias globais, a Bolsa Brasileira veio numa bela subida, chegando a uma alta de quase 10%. E quando nós olhamos para os bancões, então, eles tiveram uma subida ainda maior e alguns deles alcançaram até uma subida de quase 20%, como por exemplo o Banco do Brasil, o Santander e até o próprio Bradesco. E aí o Banco do Brasil, que ali pelo início do mês de março estava sendo cotado a cerca de R$ 37, por exemplo, está sendo negociado agora próximo dos 44 e muitos investidores já estão começando a olhar para a bolsa como se ela estivesse um pouquinho cara. E é exatamente esse questionamento que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, pessoal. Será que com essa subida da bolsa, as ações dos bancões já ficaram caras ou será que elas ainda estão baratas, olhando para os seus indicadores, atuação e também no olhar histórico dessas empresas? Então, tudo isso e muito mais eu vou trazer para vocês nesse vídeo, falando um pouquinho de cada empresa. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom, o site InfoMoney já trouxe uma matéria falando sobre as ações dos bancões, dizendo que elas estão baratas, e para o investidor que busca então dividendos, o retorno esperado pode chegar até 11% em algumas empresas. Esse é o caso do nosso Banco do Brasil aqui, né, pessoal? Então, olhando agora para o próprio Banco do Brasil, cotado aqui a R$ 44, ele está com um PL de cerca de 3,9, um PVP de 0,77 e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de cerca de 9,8%. Detalhe aqui que esse PL do Banco do Brasil, mesmo em comparação com outros bancões brasileiros, como por exemplo o Santander, que está aqui com PL de 9, e a Itaúsa, que é uma holding que tem o Banco Itaú aí na sua carteira com PL de cerca de 6,8, nós podemos ver que o Banco do Brasil é negociado de forma extremamente descontada na Bolsa Brasileira, principalmente por causa do seu risco político, mas ainda assim ele não deixa de ter uma atuação de excelência e entregar excelentes dividendos também. E aí tudo aponta que hoje o Banco do Brasil é o banco mais descontado entre todos, e ele entregou uma rentabilidade real, descontando aí a questão da inflação e também reinvestindo os dividendos de cerca de 75%, e também se formos utilizar algumas fórmulas para cálculo de valor intrínseco e preço justo das ações, nós podemos verificar que o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade de mais de 172%, utilizando a fórmula de Benjamin Graham, por exemplo. Então, de acordo com vários indicadores, realmente o Banco do Brasil ainda está numa oportunidade muito interessante em relação a vários indicadores e também ao seu preço histórico. Inclusive, olhando para o PL e o PVP históricos do Banco do Brasil, nós podemos perceber que aqui nos últimos anos ele chegou a ser negociado por várias vezes próximo de 8 seu preço sobre lucro e também cerca ali de 1 a 1,5 o seu PVP, enquanto que hoje ele está muito descontado em relação a esses valores, abrindo uma janela muito interessante. E detalhe aqui que o banco vem nos últimos anos reportando inclusive um crescimento muito interessante na sua receita líquida e no seu lucro líquido, e no seu resultado de fechamento do primeiro TRI de 2023, o Banco do Brasil reportou também um crescimento muito interessante no seu lucro líquido ajustado, quando comparamos com o primeiro TRI de 2022. Então o cenário que nós enxergamos para o Banco do Brasil é que o banco deve continuar num crescimento muito interessante caso não tenha nenhuma surpresa, nenhuma interferência do governo ou nenhum problema macroeconômico que venha a afetar os seus resultados, continuando nessa boa crescente. O cenário para o Banco Itaú é muito parecido com o do Banco do Brasil, pois eles são bancos que vêm tendo uma atuação muito boa no mercado brasileiro, então o Itaú veio também numa grande crescente em relação ao seu preço de cotação, está também com preços históricos bastante descontados em relação ao seu PL, então aqui nós podemos ver que a média do PL do Banco Itaú é de cerca de 9 e o atual é de cerca de 7,3, e também no seu PVP, ele está aqui com o PVP bem descontado, enquanto historicamente era negociado a cerca de 1,6 e está hoje em cerca de 1,3, mais de 20% abaixo da sua média histórica. Então aqui no caso do Itaú, como ele foi uma ação negociada bastante esticada na Bolsa Brasileira por muitos anos, ela não entregou uma rentabilidade real tão boa para os seus investidores, mas aqueles que conseguiram adquirir ela em bons momentos de queda certamente tiveram lucro, e além disso, de acordo com as fórmulas de Benjamin Graham, ele tem aqui um potencial de rentabilidade de mais de 53%. E no mesmo sentido do Banco do Brasil, o Itaú vem tendo uma crescente nos seus aumentos de receita e também de lucro. Dando uma olhadinha aqui na visão histórica do Itaú, o banco foi negociado por muitos anos com o PL ali próximo de 11 e a partir de 2021 começou a ser negociado um pouquinho mais descontado, ficando com o PL próximo de 7, que é o seu preço hoje inclusive. Em relação ao seu PVP também, por muitas vezes sendo negociado a um PVP acima de 2 e hoje com um PVP de cerca de 1,2 a 1,3. Destaco aqui também a possibilidade do investidor estar comprando a Itaúsa caso ele ache os dividendos do Banco Itaú muito baixinhos,
porque a Itaúsa é uma holding que tem aí como principal ativo da sua carteira o Banco Itaú, mas ela negocia com bastante desconto no mercado em relação ao preço total de seus ativos, e por isso ela por muitas vezes consegue entregar um dividend yield maior do que o Banco Itaú para o investidor que busca dividendos e quer ter uma holding na sua carteira, com a possibilidade de um portfólio bastante diversificado, com empresas de energia, saneamento, gás natural, entre outras, aqui na parte do portfólio da própria Itaúsa, pessoal. A Itaúsa também segue um caminho parecido, vem com uma rentabilidade real um pouquinho pior nos últimos 10 anos, mas tem um potencial de rentabilidade maior de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, chegando a um potencial de rentabilidade de cerca de 67%. Resultado esse que o Itaú também entregou com excelente crescimento, e no comparativo aqui é com o quarto trimestre de 2022, ou seja, com o fechamento do ano, em que o banco veio com uma melhoria no seu resultado recorrente gerencial, que ficou ali na casa dos 10%, e também veio com uma excelente melhoria em relação ao primeiro TRI de 2022. Então o Itaú segue a mesma linha do Banco do Brasil e vem num crescimento constante e excelente. Podemos dizer então que o Banco do Brasil, Itaú e também Itaúsa são aí os queridinhos, os nota A da classe, e depois chegamos aí para o pessoal um pouquinho pior na turma, que são o Banco Santander e também o Banco Bradesco. E vale lembrar aqui que tanto o Banco Santander quanto o Banco Bradesco foram os bancos mais afetados pelo caso da Americanas, tiveram que provisionar bastante e por esses motivos tiveram um grande impacto nos seus resultados finais do ano de 2022. E também estão tendo esses resultados refletidos agora, mas não só isso, esses bancos tiveram uma grande exposição a créditos mais arriscados, buscaram tirar um lucrinho a mais com esses créditos, mas como a economia deu uma piorada, veio um crescimento da inadimplência e por isso esses bancos acabaram se complicando muito em relação a esses créditos mais arriscados e acabaram tendo um prejuízo pelas suas provisões de crédito arriscado que tiveram que fazer. Então, o Banco Santander já vem reportando aqui alguns problemas em relação aos seus resultados de fechamento do primeiro trimestre, como ele já veio tendo uma piora também nos seus fechamentos do ano passado, e o banco está hoje sendo negociado a uma cotação de cerca de R$14 e um PL de 9, PL esse que vocês podem ver que está bem mais esticado do que o Itaú e também o Banco do Brasil, por exemplo. Ainda assim, o SAMB3 está sendo negociado aqui abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, entrega um dividendo bom para os investidores e deve também entregar nesse ano um dividendo próximo ali de 6 a 7%, mesmo nesses preços e com esse PL aqui um pouquinho esticado. No caso do Santander, historicamente ele entregou uma rentabilidade real muito forte nos últimos 10 anos, de cerca de 370%, mas isso se deve principalmente porque o banco teve momentos de grandes baixas lá nos últimos 10 anos, e inclusive o investidor que conseguiu aproveitar esses momentos e viu o potencial no banco, conseguiu surfar toda essa alta, e vocês conseguem inclusive reparar aqui a diferença do histórico nos últimos 10 anos para os últimos 5 anos, e que o Santander teve belas quedas em relação à sua rentabilidade real, numa janela de tempo um pouquinho menor. Com isso, seu potencial de rentabilidade chega na casa dos 63%. Além disso, o Santander vem também historicamente tendo bastante variação em relação às suas receitas e ao seu lucro líquido. O banco vem passando ali por alguns problemas gerenciais, teve problema na questão pandêmica, teve agora esse problema na parte do risco no crédito que ele está tendo e também é o caso da Americanas. Então tem sempre ali algum esqueleto saindo do armário que acaba prejudicando os resultados do Santander, mas a ideia é que no longo prazo, mesmo tendo esses problemas, é um bancão, é um banco extremamente lucrativo e está buscando também uma reestruturação na sua carteira de crédito e deve vir para os próximos anos com uma melhora nos seus resultados. Dando uma olhadinha nos históricos dos indicadores fundamentalistas do Santander, podemos perceber que o banco teve muito mais variação do que os outros, sendo negociado aqui até 2020 com um PL próximo de 10 a 11 e após isso vindo num desconto um pouquinho menor do que os outros, tendo um PL de cerca de 9 a 8 vezes. Em relação ao seu PVP também, era muito mais esticado anteriormente, em cerca de 2,5 e hoje negocia a um PVP mais próximo de 1. E nós conseguimos observar toda essa deterioração na carteira de crédito do Santander através da visão no lucro líquido que o banco teve comparativamente com o primeiro TRI de 2022. E reparem aqui, pessoal, que o banco simplesmente teve uma queda de cerca de 46% em relação ao seu lucro no mesmo período do ano passado. Então é aquela coisa, ele está apanhando muito em relação à sua carteira de crédito com bastante risco e aumento de inadimplência. E o caso não é muito diferente para o Banco Bradesco, mas a questão aqui é que ele está um pouquinho mais descontado em relação aos seus múltiplos, com um preço de cotação de cerca de R$ 13,72 aqui na BBDC3, sendo negociado a um PL de cerca de 7,55 e um PVP de 0,90, ele entrega um bom dividend yield e foi inclusive o banco que nos últimos 10 anos mais apanhou, vindo com uma rentabilidade real de menos 50%, mas considerando o seu preço histórico e também um potencial de recuperação e reestruturação do banco, ele pode sim entregar uma boa rentabilidade futuramente.
tendo um potencial de rentabilidade com a fórmula de Benjamin Graham de cerca de 82%. Para os indicadores históricos aqui do Banco Bradesco, pessoal, temos que o banco era negociado muito mais esticado anteriormente, com um PL de cerca de 12 a 13 e hoje é negociado com um PL mais próximo de 7. E também em relação ao seu PVP, ele tem aqui um PVP histórico que ficava muito mais próximo ali de 2 a 1,8 e hoje é negociado muito próximo a um PVP de 0,90, inclusive abaixo do seu valor patrimonial. Detalhe aqui que no caso do Bradesco, ele veio com uma redução no seu lucro líquido no seu desempenho operacional de cerca de 37% no comparativo com o mesmo período do ano passado, mas a grande diferença é que ele veio inclusive numa melhora muito pequenininha, mas sim, uma melhora em relação ao seu resultado do quarto TRI de 22, se nós formos desconsiderar o impacto que teve o caso da Americanas no seu lucro. Então aqui, pessoal, o Bradesco já está começando a reestruturar sua carteira de crédito, suas operações, e ele deve já vir com a questão aí da redução da taxa de juros, uma melhora nos seus resultados. E aí chegamos aqui nessa matéria do InfoMoney, onde após os balanços do primeiro trimestre de todos esses bancões, os analistas enxergam um cenário muito promissor para o Banco do Brasil e para o Banco Itaú, enquanto que os bancos Bradesco e também Santander vão ter um cenário muito mais turbulento e difícil para os próximos tempos. E aqui na matéria, o pessoal destaca inclusive alguns pontos sobre o Banco do Brasil e também o Itaú, que são as melhorias nos seus valores de retorno sobre patrimônio líquido, ou ROI, em que eles atingiram cerca de 20,8 e 20,7. Tudo isso enquanto vários outros analistas têm recomendado ou a venda ou a manutenção dos bancos Bradesco e Santander na carteira, porque eles veem mais risco no curto e médio prazo. E aqui nessa matéria, eles destacam o vencedor como sendo o Banco do Brasil, com um dividend yield projetado para esse ano de cerca de 11% e um preço teto que vai de R$ 41,50 a R$ 52. Enquanto o Itubi4 tem aqui um dividend yield projetado na casa dos 5 a 6%, com um preço teto de R$ 28. O Bradesco também tem recomendação de compra, interessante esse detalhe, com um dividend yield projetado de cerca de 6% a 8% e um preço teto de R$ 18, então ainda tem ali uma boa margem para compra, enquanto que o Banco Santander é o pior deles, com uma recomendação neutra, e vem aqui com o dividend yield projetado para esse ano de cerca de 3% a 4,5% e um preço teto de cerca de R$ 25. Bom, e aí qual é a conclusão que eu vou trazer para vocês nesse vídeo de acordo com a minha visão, tá, pessoal? E lembrando que não é uma recomendação. Todos os bancos atualmente no Brasil estão descontados numa visão histórica deles, mas nós temos bancos que vão ter um problema um pouquinho mais prolongado, como o Banco Bradesco e também o Santander, pela qualidade pior da sua carteira de crédito, em que eles estão nesse momento reestruturando. Enquanto que os bancos, Banco do Brasil e Itaú, têm uma carteira de crédito de uma qualidade muito melhor e não vão sofrer tanto com o aumento de inadimplência. Claro, eles vão ter sim um aumento e isso já está sendo visto também nos seus resultados, mas é algo de contexto do Brasil e também do mundo e não tem como eles fugirem disso. Mas o impacto que eles vão ter em comparação com o Bradesco e com o Santander é muito menor e por isso eles têm muito mais segurança e um potencial de rentabilidade maior no curto e médio prazo. Mas aí vale do investidor colocar na balança, fazer os seus cálculos próprios de preço do teto e avaliar. Ah, eu gosto mais do Bradesco, gosto mais do Santander. Acho que eles, no meu prospecto, estão descontados e vale a pena comprar. E aí fica tudo dentro da estratégia do investidor, tá, pessoal? Eu ressalto aqui que é sempre muito importante o investidor definir a sua própria estratégia e seguir ela sem ficar pegando pitaco de outros investidores, porque muitas vezes a estratégia de um não serve para a estratégia do outro. E no final das contas, todos os bancões do Brasil são excelentes pagadores de dividendos, são simplesmente máquinas de gerar dividendos e qualquer que seja a compra, certamente o investidor vai conseguir ter um bom fluxo de entrada de dividendos no fim das contas. Mas bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então trouxe uma visão um pouquinho mais histórica dos bancões brasileiros. Nós tivemos sim uma subida na bolsa, mas ainda assim todos esses bancos estão descontados historicamente e por isso não deixam de ser oportunidade ainda, porque para o longo prazo, com a recuperação da economia brasileira e global, esses bancos devem voltar a ter uma subida. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.